Olá, tudo bom? De volta, né? Com a nossa segunda aula de política educacional, que o assunto que nós estamos abordando fala sobre a formação inicial do professor para a educação básica. Né? Nós, na aula passada, falamos sobre essa polêmica em relação à capacitação desse professor, né? A intelectualidade de cada um, a cultura de cada um, para que ele possa desenvolver um trabalho de ponta dentro da sua vida mesmo profissional, né? Falamos porque é preciso urgente reformular essa teoria e a prática na formação dos professores, quer dizer, tem a teoria, mas precisa de desenvolver essa prática pedagógica que é fundamental, né? E a formação de professores quanto às distorções e as oportunidades que acontecem, né? Que nada justifica, né? Que você, terminando um curso de formação de professores, você não está preparado, você não tem formação para assumir uma sala de aula. Então, hoje, a nossa segunda aula fala sobre a proposta de diretrizes pedagógicas, né? Então, porque ele coloca, né, que essas mudanças dos cursos de formação inicial de professores precisa corresponder à extensão desses princípios, né, que orienta essa formação pedagógica na educação básica. Então, precisa atingir a essa demanda que é muito grande, né? Não precisa de ninguém criar nada novo, tem que buscar, né? Buscar dentro dessa visão pedagógica, dessa organização pedagógica, buscar as competências e espaços para que seja desenvolvido esse trabalho, tá? É isso que ele traz. Aí ele diz também que a educação escolar é uma política pública. Sim, com certeza a educação é uma política pública, porque desenvolve na realidade, né, essa questão da formação da cidadania do homem, né? Então a gente entende que muitos jovens, ele coloca, que saem da educação básica sem nenhum conhecimento ou pouco conhecimento, a gente não vai generalizar, né? E até ingressa na formação no curso superior sem essa condição, sem a condição mínima. Então, o que ele diz? Que é preciso, né, que essa formação docente, ela propicia a esses formandos, a esses professores, oportunidade de refazer, né, todo esse trabalho de aprendizagem. Então, um bom professor precisa de ter no mercado, porque eles vão dar continuidade ao futuro, né, desse país, na melhoria dessa qualidade da educação básica, dos alunos que estão realmente saindo. Então, com isso a gente fala de competência, né? A competência precisa ser, dentro da educação básica, ela precisa estar afiada, né? É porque é a formação inicial desses professores. Então, eles precisam atuar com competência, porque senão a gente vê que a nossa educação brasileira, a gente vê a cada dia que passa, assim, os alunos, os professores, alunos fazendo concurso, e a gente não vê uma ponta, a gente não vê um retorno dentro da qualificação. Todo mundo quer ser professor, né? Mas cadê? Tem que se qualificar para isso. Não é uma profissãozinha, é uma profissão que demanda muito conhecimento para que a gente possa estar pronto para formar, porque nós que vamos formar essas crianças aí, esses adolescentes, esses jovens, né? Então, ele fala dos cursos de formação docente, que deverão também, né, ter referência nos planos curriculares. Esse processo de projetos pedagógicos, né? E por quê? Do sistema de ensino. Precisa disso. Tanto o ensino público como o ensino privado, tá? Para isso acontecer, né, de uma forma assim bem transparente, porque precisa de estimular, propiciar os vários modelos da formação dos professores, com maior adequação às necessidades características de cada região onde que esses alunos estão incluídos. Na página 3, ele coloca de uma forma assim, bem razoável, bem sucinta, ele fala em relação ao profissional,
O professor precisa de ter ajuste permanente, quer dizer, ajuste e capacitação permanente nas suas ações. O professor, né, não é igual ao médico. O médico ele tem essa capacitação sempre, é uma performance, como ele fala, em termos de qualificação, né? Isso é importante, porque ensinar, gente, é uma atividade muito importante mesmo. Ensinar é acolher, é passar, é enfrentar, mostrar ao aluno que ele tem que enfrentar, né? Enfrentar a vida, né? Determinadas situações. E nesse projeto educativo, que é a ação cotidiana, a intenção é o quê? Demanda, ele desaponta lá na sala de aula. Então, se nós não estivermos prontos, preparados para isso, como é que a gente vai orientar, qualificar esses jovens que estão saindo aí? Tá certo? E nós sabemos que a formação de professor é um aspecto crucial, porque é através dela que vai intervir na aprendizagem desse aluno, né? Desse imenso, né? Desse imenso oceano que são as demandas que nós vamos receber. Se a formação docente não estiver preparada, cada dia que passa a gente vai ter menos profissionais qualificados. E o professor, ele precisa entender essa demanda. Então ele fala da competência, como eu já havia falado, né? Competência, ela implica em vários aspectos, né? Você não precisa de ter só conhecimentos pedagógicos. Você tem que ter uma visão ampla de todo o sistema, né? De todo o mundo, de uma grande realidade, né? Então, o professor, ele realmente, ele passa, a competência implica nessa articulação de diferentes conhecimentos, como eu falei, do mundo, né? No caso, ele implica em organizar informações de conteúdo especializado, de didática, prática de ensino, né? É fundamental que ele tenha isso, essa fundamentação pedagógica e educacional, porque ele vai fazer com que o aluno desperte. Se eu tenho competência, se eu tenho qualificação, a cada dia que passa, eu vou despertar conhecimento do meu aluno, tá? Então, o professor competente não implica só em aplicar conhecimento, não é isso. Ele precisa ser um investigador de ações, né? Ele precisa problematizar as situações práticas, profissional. A gente vê o médico aí, né? O médico, o engenheiro, como a gente vem sempre falando, que eles se apropriam de capacitação, né? De avaliação periódica. Então, porque ele vai fazer uma cirurgia se ele nunca viu, né? Então ele tem que ter a parte teórica e depois ele tem que, junto com aquela equipe, estar participando dessa parte prática. Isso que é fundamental, tá? Então, o professor competente, né? Não se limita a ampliar, né? Ou aplicar conhecimentos. Tá além disso, né? Tá além dessa postura, que a competência se faz a cada momento. A gente precisa se apropriar de conhecimento, porque como é que eu vou formar? Né? Então, tem que ser capaz. O professor ele precisa ter essa capacidade, essa visão ampla dentro dos currículos, né? das grades curriculares pedagógicas, que vão orientar essa capacitação desse professor. Ele fala muito bem aqui na página 2 sobre esse processo. Página 2 não, na página 2, sim, ele fala lá no último parágrafo, ele fala: os cursos de formação docente deverão ter também referência de planos curriculares e os projetos pedagógicos do sistema de ensino público ou privado. Então, a gente precisa, né, não precisa de criar coisas novas, a gente precisa se apropriar, né, dessa qualificação que demanda essa classe de professores na formação, principalmente na formação, são as iniciais, né, da educação básica, que é a base de tudo, da formação integral desse aluno, tá bom? Então, eu vou deixar uma atividade para vocês, é a segunda aula, a gente já colocou os exercícios, a avaliação de vocês. Gostaria que vocês assistissem bem a aula, o vídeo aula que eu coloquei para vocês, e para que a gente possa, né, fazer uma interação maior. Quem está vindo presencialmente, a gente está discutindo essas questões que é importante, né? Presencial, vocês fazem perguntas, a gente responde, tira as dúvidas, e assim online fica mais
restrito ao que eu digo e ao que vocês assistem. Mas se quiserem vir, estamos aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até breve.